E aí, pessoal? Nesse terceiro vídeo sobre análises combinatórias, nós vamos falar sobre o arranjo simples. Você deve estar se perguntando o que é um arranjo simples. O arranjo simples são agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz diferença. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho os números 3, 1, 2 e 3. São três números. E eu quero formar outros números a partir disso. Observem que se eu fizer combinações com esses números, a posição em que eu coloco o 1, que eu coloco o 2 ou que eu coloco o 3, vai interferir no valor desse número. Se eu colocar o 1 na casa da centena, ele representa 100. Só que se eu colocar na mesma posição o número 3 ao invés do 1, ele vai me representar 300. Então, eu vou ter essas possibilidades de resultado, 6 possibilidades. Só que para calcular esse arranjo, como eu falei, essa ordem 1, 2 e 3, ela difere, né? Dependendo de onde eu coloque esses valores. E esse arranjo, ele é considerado simples porque eu não tenho uma repetição de números. A repetição não está acontecendo. Eu tenho apenas um 1, apenas um 2 e apenas um 3. Para calcular o arranjo simples, nós vamos usar essa fórmula. N fatorial dividido por N menos P fatorial. O que significa esse N? Esse N é a quantidade de valores que eu tenho no meu conjunto. Já o P é a quantidade de valores que eu quero nos meus subconjuntos. Então vamos pensar. Eu quero agrupar os 40 alunos da sala em grupos de 4 pessoas. Então o N seria os 40 alunos que eu tenho na sala e o P seria esses 4 alunos que eu quero em cada grupo. E aí a gente faria a conta para determinar quantas possibilidades de combinações eu tenho a partir desses 40 alunos que eu estou agrupando de 4 em 4. Vamos ver alguns casos sobre isso. Nesse primeiro exemplo, nós vamos falar o seguinte. Uma escola, ela possui 18 professores. Entre eles serão escolhidos um diretor, um vice e um coordenador pedagógico. Quantas são as possibilidades de escolha? Então, observem que, se eu escolher o professor A como diretor, o B como vice e o C como coordenador pedagógico, é diferente se eu escolher o B como diretor, o C como vice e o A como coordenador pedagógico. A configuração da escola é diferente a partir dessas escolhas. Então, para que fique bem claro o que é arranjo, nós temos sempre que lembrar que, na hora que eu vou calcular o arranjo, a ordem dos elementos importa. Vamos pensar em um outro caso. Se eu for pensar num vereador, se eu for pensar numa chapa para prefeito e vice-prefeito. Se eu colocar o candidato A como prefeito e o B como vice, é um tipo de chapa. Se eu escolher o B como diretor, como prefeito, e o C como vice, e o A como vice, é uma outra chapa. Eu estou montando chapas diferentes só porque eu troquei a ordem dos meus elementos. Tá ok? Continuando nesse exemplo. É um arranjo de N e P. Esse N são 18 professores que eu quero agrupar em grupos de 3, porque são 3 funções: diretor, vice e coordenador. Na hora de eu resolver isso, eu vou resolver primeiro o meu parênteses, aqui embaixo. E aí, para resolver esse parênteses, a subtração mesmo. 18 menos 3, 15 fatorial. Agora, eu tenho 18 fatorial em cima e 15 fatorial. Não há necessidade de eu resolver os dois fatoriais. Não, eu vou resolver o 18 até eu chegar no 15. Chegou no 15, eu consigo cancelar o de cima com o de baixo. E aí eu posso
multiplicar apenas o que sobrou. 18 vezes 17 vezes 16, que vai me dar 4.896 possibilidades de agrupamento. Então, se eu pegar 18 professores e dentre esses 18 eu vou escolher 3 para ter essas 3 funções correspondentes, eu tenho 4.896 possibilidades de escolha diferente. No segundo exemplo, nós temos A, N e 2 igual a 6. O que é isso? Significa que eu quero arranjo onde eu tenho um conjunto maior que está sendo agrupado de 2 em 2 e me resulta em 6 grupos distintos. Para a gente resolver isso, nós vamos usar a fórmulazinha do arranjo. Então, vai ficar n fatorial dividido por n menos 2 fatorial, e isso igual a 6. Esse tipo de resolução a gente já viu em aulas anteriores. Então, nós vamos resolver o n, que é o maior, até chegar em n menos 2. Então, vai ficar assim, ó, n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Por quê? Porque agora eu posso cancelar o n menos 2 com o n menos 2, que vai ficar igual a 6. Então, nós ficamos com n vezes n menos 1 igual a 6. Nessa situação, esse n que está fora do parênteses, ele faz uma distributiva aqui para dentro. Então, n vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, menos n, igual a 6. Arrumando essa equaçãozinha do primeiro grau, do segundo grau, nós vamos ter n ao quadrado menos n menos 6 igual a 0. A partir daí, nós vamos aplicar a resolução de Bhaskara. Primeiro, nós vamos atribuir os valores de A, B e C para que a gente consiga calcular o delta. Então, nós temos um delta igual a 25. A partir do delta, a gente consegue determinar o valor de x lá na nossa equação de Bhaskara. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Então, 1 positivo, mais ou menos raiz de 25 é 5, dividido por 2. Aí nós vamos ter um x1, onde eu vou somar o 5. Então, 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. X duas linhas. 1 menos 5, dividido por 2. 1 menos 5 dá menos 4. Dividido por 2, menos 2. Como nós estamos falando em arranjo, e o arranjo, o valor de n e o valor de p, eles não podem ser negativos, porque senão nós vamos formar um fatorial negativo. Então, nós só vamos poder aceitar valores que são positivos. Como eu estou falando em um agrupamento, que eu vou agrupar de 2 em 2 e vai dar 6, o único que a gente pode aceitar é o 3. Então, eu estou agrupando 3 elementos de 2 em 2, e aí eu me encontro 6 respostas positivas, tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Mas antes, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoas!